Daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto de que, pra que a gente tem um cachorro em casa? Não, pera. Aí é bastante diferente. Qual é a diferença? Finalmente chegou o grande dia em que eu vou fazer um react que eu tava adiando o máximo possível por ser um react polêmico de um assunto que interfere muito nas nossas vidas, na nossa cultura, que todo mundo tem um pouquinho de opinião sobre e que eu não quero afastar ou criar atrito com ninguém. Muito pelo contrário, eu quero agregar, chamar pessoas para que isso encontre mais eco, reverbere mais na sociedade, para a gente chegar num denominador comum para um futuro melhor para todos, humanos e não humanos. Eu fui chamado recentemente, no final do ano passado, para participar de um quadro do Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu é um programa que tem no Multishow, que tem também no Instagram, que é super bombado. Quem está conectado nas redes sabe do que eu estou falando. E esse quadro se chama Mude a Minha Ideia. O tema era: eu acho que os zoológicos não deveriam existir. E eu era a pessoa que tinha essas aspas. Então, meu argumento seria que o zoológico, do jeito que ele é, a instituição, do jeito que ela funciona, não deveria existir mais. Sentei numa mesa ali, numa cadeirinha, um banquinho, e pessoas, na verdade 4 pessoas, especialistas, veterinários, pessoas que trabalham no Zoológico de São Paulo, chegaram lá para debater e conversar comigo. Nesse momento, eu vou fazer um react sobre isso com vocês. Olá, que tal? Como que vai ser mais ou menos esse nosso react? Eu vou reagir à minha conversa com os especialistas, né? Eu fiquei lá sentado por horas, conversando com cada um dos especialistas. Eles editaram tudo e colocaram no ar, no videozinho, no link que eu vou deixar aqui embaixo, do vídeo completo no Quebrando Tabu, de mais ou menos uns 27, 28 minutos. E a gente conversou por horas, uma tarde inteira. Então muitas coisas ficaram de fora. Essas coisas que ficaram de fora, eu acho que tem argumentos e momentos de bastidores interessantes para dividir com vocês. Então eu vou reagir à conversa com esses profissionais. Mas também, a título de curiosidade e de exercício para vocês, eu sugiro que vocês cliquem nesse link do vídeo aqui embaixo e vejam os argumentos, os comentários das pessoas. Nem que seja como exercício, dá uma olhada. Eu, no começo, por isso que eu fiquei até reticente em fazer esse react, porque eu vi muitas pessoas me atacando, vindo nas minhas redes sociais, tentar me agredir, minha índole, coisas do tipo, e eu acho que não é por aí, né, o debate. Mas, por exemplo, eu vou ler isso aqui sem citar a pessoa. Muitos dos argumentos do Rodrigo são, com todo respeito, rasos e claros de um leigo, baseados unicamente em uma filosofia social humana que, em muitos aspectos, ignora diversos fatores de outras áreas de estudo mais especializados no assunto. Me chamar de leigo no assunto, porque talvez na teoria, né, eu não frequentei uma faculdade, não fiz um curso igual os veterinários e especialistas de zoológico que estavam lá, é um argumento, aí sim eu acho raso, né? Porque você tenta me descredibilizar para o que eu falei não ter validade nenhuma. Eu acho que você não precisa ter frequentado anos e anos de salas, de estudos, de livros, para ter empatia com os animais. Eu comecei ali o meu papo a partir da empatia. Então, a partir da empatia, eu acho que a gente conseguiu chegar em alguns pontos. Então, eu discordo desse comentário e também acho que ele está tentando me descredibilizar. Sou filho de biólogo, eu frequento rodas de debate, converso muito e escuto muitas pessoas que falam sobre os animais, veterinários, veganos, não veganos. Então, eu frequento santuários. Eu acho que foi uma maneira de me descredibilizar para que tudo que eu falasse depois não tivesse algum valor. E eu acho que isso é um erro. Que na sequência alguém fala assim: quando o Rodrigo aprender a ouvir alguém com pensamento oposto ao seu sem interrompê-lo, você vai fazer um novo vídeo mais fácil. Estou fazendo um novo vídeo agora, mas acontece que lá está editado. Eu fiquei horas conversando com as pessoas. Então às vezes eu estava ouvindo, às vezes eu rebatia, às vezes eu era rebatido. Mas eu te garanto que quem estava lá na equipe e participou, viu que eu ouvi muito mais do que falei. Claro que eles tiram os pontos talvez de mais atrito, de mais polêmica. Mas, já antecipo, saí de lá sem nenhuma inimizade e ainda até hoje eu converso com eles. Então tá tudo bem. Primeiro eu vou
conversar aqui, vou mostrar um trecho da parte que eu falei com o Fabrício, que é veterinário no Zoológico de São Paulo. Olha, Leão, fica aí, porque isso é pro bem da sua espécie. Você vai se ferrar, mas todos os seus descendentes vão ficar muito felizes. Não é triste? Não. Quanto veterinário você não veste essa camisa, você não fica revoltado de falar, putz, olha... Essa questão de trazer que aquele animal foi escolhido para ser o mártir, para ele poder se doar, isso não existe. Ele é o herói, então? Ele não, ele, no fim, o resultado que vai trazer pode ajudar bastante a espécie. Mas ele não escolheu o seu herói. Isso, mas acontece que ele não foi. Aí é um ponto delicado e que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante essa situação. Por quê? Porque esse fundamento é um fundamento que fica muito claro na cabeça de boa parte da população, em que, então, aquele animal, a gente foi até a selva, a gente foi até a floresta, a gente foi até a savana e a gente escolheu um animal, fez a captura desse animal e trouxe. É muito interessante isso, né? Porque eu tô focando no indivíduo, porque eu acho que esse indivíduo não escolheu o seu herói, mas ele tá de alguma maneira sendo prejudicado ali para salvar toda uma espécie. O Fabrício levanta um ponto que eu acho que realmente é importante a gente dizer. Os zoológicos, teoricamente, fiz um vídeo já sobre as girafas do Bioparque lá no Rio, né? Mas, teoricamente, eles não compram animais, eles não comercializam, não tiram da natureza. E ele levanta esse ponto porque ele está defendendo dele. Estamos de acordo. Mas, mesmo que não tire da natureza, o fato de ficar reproduzindo está perpetuando um problema, né? Porque nasceu, tem que cuidar. Tem que cuidar, precisa de dinheiro para cuidar. Precisa de profissionais, de alimentação. Como é que vai conseguir isso? A gente sabe que para coisas básicas e que não foram problemas que nós criamos, que surgiram, a gente já não tem recurso financeiro. Para um zoológico, então, entra na lógica capitalista. Vamos abrir para visitação. Abriu para visitação, o visitante quer olhar o animal sempre que pagar o ingresso para ver. Ixi, mas o recinto dele é muito grande, o leão está lá no fundo, não consigo ver. Não volto aqui, não pago mais. Então reduz o recinto. Fica num equilíbrio ali, num ajuste, para que quem está comprando o ingresso consiga ver, quem está querendo preservar tenha dinheiro para preservar. Nisso tudo, eu acho que é o único indivíduo, o único ser vivo que sai perdendo é o animal, né? Porque aquele que está tentando, de algum modo, seguir com descendentes, vivendo nesse planeta Terra, ele precisa ficar encarcerado porque nós, seres humanos, não aprendemos nada com essa vida. Então foi um debate que depois eu fiquei aprofundando mais com o Fabrício. Aqui eles cortam e eu vou só pegar os trechos iniciais da nossa conversa. Qualquer coisa eu faço um React 2 para não ficar muito longo esse vídeo. Agora vamos para outro trecho com o Rafael, que é veterinário de animais silvestres. E também foi muito, muito legal debater com ele. Te deixo sem casa, te deixo ali presa e falo, não, pelo menos não acabei com ele. Não é o melhor lugar, mas hoje, do histórico que esse animais veio, ainda assim consegue ser o melhor. Tá? Consegue suprir o que ele precisa. Porque do animal que teve o histórico de circo, um animal que teve o histórico de queimada, um animal que teve o histórico muito pior... Mas acho que é uma evolução. O circo, já passamos essa etapa. Sim. Agora a próxima é o zoológico. Depois deixa esses animais nos santuários. Terminar a vida dignamente. É que é difícil definir o que é santuário, né, cara? Quando você define santuário, o santuário não pode ter reprodução lá dentro. O santuário não pode ter exposição. É isso que esses animais não querem não perpetuar o sofrimento. Então, mas aí é que não dá pra romantizar como manter esses animais. Essa parte é interessante, né? Porque eu tô conversando com ele e parece que ele tá vindo na mesma linha de raciocínio, concordando comigo. De fato, a gente tá tentando olhar o lado positivo da história, né? Que para um animal que teve histórico de queimada, maus tratos, circo, estar no zoológico já é uma evolução, né? Porque ele está ali de alguma maneira com tudo que ele necessita para viver minimamente bem, ele tem ali. Ok. Mas não é o ideal. Aí eu falo para ele, por que não um santuário? Porque uma vez que o animal, eu entendo também a parte dos veterinários que eles explicam se o animal foi retirado da natureza, sofreu algum acidente, viveu muito tempo em cativeiro, não dá para reintroduzir esse animal na natureza. Ok. Às vezes até um animal que é exótico, não é do Brasil, e o transporte, ou até qualquer tipo de locomoção dele pode de algum modo atrapalhar na qualidade de vida. Ok, justo. O que não tem remédio, remediado está, já dizia minha avó. Beleza, vamos deixar esse animal confinado ainda, infelizmente, para ter um final de vida ou uma vida digna. Por que não num santuário? Aí levanta o debate que qual a diferença de santuário para zoológico? Bom, basicamente o zoológico tem tudo que eu já expliquei, da lógica de que você
oferece algo em troca para o visitante para que aquilo reverbere no animal. Então, um santuário não. Um santuário, ele não visa o lucro, não visa de maneira alguma explorar esse animal. Muito pelo contrário, ele está preservando esse animal. Então o santuário não vai, ele precisa de dinheiro para alimentar o animal, para cuidar do recinto, para pagar os funcionários, que muitas vezes são voluntários. É toda uma filosofia diferente. Então é bastante... aí eu faço o que o Fabrício fez em relação a mim. Não fala do animal ter vindo dessa maneira como herói, porque parece que a gente tirou da natureza, e não é verdade. Beleza. Mas também não fala que santuário e zoológico é a mesma coisa, porque a mentalidade, a premissa dos dois já é completamente diferente. Depois eu debati com a Mara, e confesso que eu adorei debater com ela. A gente trocou o WhatsApp. Até recentemente a gente vem trocando vídeos, informações, áudios longuíssimos. A gente conversa, porque eu acho que é muito importante ter esse confronto de ideias para a gente buscar uma solução para quem mais nos interessa, que é os animais. Conservação não tem fronteira. Tem um animal que está aqui no Brasil, ele pode cruzar a Argentina e ser argentino. O animal que está no Peru, ele pode cruzar. Então, assim, quando a gente entende conservação, nessa concepção, ela não tem fronteira. Vamos pegar um exemplo aqui nosso. Eu acho que é um exemplo bem clássico que todo mundo conhece. O mico-leão dourado. Você já ouviu falar do mico-leão dourado? Graças aos zoológicos, ele foi salvo por conta disso. Por investimento, ou por investimento não só de recurso humano, de recurso financeiro, de instituições internacionais. E aí ela fala sobre preservação, que é algo extremamente necessário, e eu admiro muito esses profissionais que de fato estão preservando muitas espécies. Vários trabalhos, vários estudos do zoológico salvaram inúmeros animais, e é isso que ela falou. Às vezes um animal que está sendo criado em cativeiro na Europa é trazido para o Brasil. Lindo, perfeito. Mas aí eu questionei ela, e isso foi mais na parte dos bastidores, nossa conversa de WhatsApp, que eu já saí extremamente realizado com isso. Porque eu falei, Mara, de que adianta a gente preservar o animal, o indivíduo, se depois a gente não vai poder soltar ele na natureza? Porque a gente está desmatando tudo. E aí eu levantei o debate, falei, Mara, você como presidente de uma série de instituições e grupos e que praticamente tem livre acesso a todos os proprietários, administradores de zoológico, o que a gente pode fazer? Porque na real, você chega num zoológico, você está ali olhando o animal, você não está aprendendo sobre preservação. Teria que ter alguma coisa explicando ou principalmente, aí foi o ponto que a gente chegou num comum acordo que eu achei incrível. Eu falei, você sabe, ela obviamente que sabe, e a gente conversou, você sabia que a maior causa do desmatamento é abrir espaço para pasto, para pecuária, para criar animais, para que esses animais virem comidas para os seres humanos, e de repente no zoológico que está visando a preservação, não tem opção vegana? Por que não fala de veganismo no zoológico? Aí ela falou que sim, que uma das ideias deles era ter opções veganas no zoológico e explicar que, olha, o hambúrguer gasta tanto de água, que não sei o que é reciclado. Eu achei que isso, de algum modo, já avançamos algumas casinhas aí para expandir esse conhecimento. Claro que não é o ideal, eu entendo a ideia dela e de todos os profissionais envolvidos que querem preservar as espécies, vamos preservar as espécies, mas não adianta preservar a espécie e não preservar o habitat. E aí eu acho que tudo isso entra na mesma roda de raciocínio, que é o veganismo. Eu falei bastante de veganismo para ela, que foi uma coisa que vira e mexe perguntava para eles lá nos bastidores. Mas você é veterinário, você é vegano? Poderia até fazer aquela piadinha clássica de falar, ué, mas eles são seus pacientes ou eles são sua comida? Né? Porque eu não consigo entender você ser veterinário e comer animal. Mas eu não entrei nesse mérito, não levantei essa bola, eu mais queria entender deles, e todos eles extremamente lúcidos em relação ao veganismo, e aí de algum modo a gente conversou e eu consegui plantar a sementinha, me senti muito feliz com esse debate com a Mara, que aliás, eu acho que eu estou devendo responder um áudio seu, já eu respondo. Estou vendo para cá para que a gente solte o boqueirão da onça, esse é o problema de conservação. O tráfico é um agente que trabalha muito nessa contramão.
né, a gente está querendo fazer uma conservação de uma espécie naquele local, o tráfico, na verdade, faz a via contrária, de tirar uma espécie daquele local. A médio e longo prazo, eu tenho que saber onde ele vai voltar. Sim. Eu não vou preservar um mico-leão dourado e vou soltar ele na Avenida Paulista. É fator importante. E aí vem vários fatores envolvidos, né? Até mesmo com órgãos públicos, que é uma questão de estudo de anos. Aonde soltar esse bicho? E é sobre isso, na verdade. Eu demorei para fazer esse react porque eu não quero ficar contra o pessoal que está no zoológico. Eu não tenho nada contra esses profissionais, essas pessoas que eu conversei frente a frente com elas e vi o quanto elas são do bem para com os animais, sabe assim? Então eu não queria fazer um react para mostrar que eu tô de um lado e eles estão do outro. A gente tá junto. Talvez por caminhos um pouco diferentes nesse momento, mas a gente quer um objetivo final junto. E depois eu falei com o Endrigo, quase que meu sósia de nome, meu xará, muito parecido, mas a história dele é muito interessante. Lá é um lugar que não tem como a gente ir de avião, mesmo quando vai de avião tem que ir até Goiânia para ir até a minha cidade. A quantidade de animais mortos que a gente vê nessa estrada... Atropelado? Atropelados. A quantidade que a gente vê de animais mortos é incrível. Eu não gosto de viajar para Goiás por conta de tanto bicho morto que a gente vê. Eu não vi onça parda aqui no zoológico, mas vi morta. Então, mas não é mais fácil explicar, gente? Vamos dirigir mais devagar aqui, colocar conscientização, educação, mas cerca. A questão não é essa. Para não atropelar, vamos prender eles. A questão eles não é essa. se ferram duas vezes. Não. Ou você escolhe, ou você vai ser atropelado ou você vai ser preso. O que você prefere? Eu não vou, mas assim, acho que até um ponto de vista talvez um tanto quanto radical, porque assim, não é só isso. Tem mato, tem espaço para eles também. No entanto, eles estão saindo para a estrada porque acabou, não tem a casa deles mais. A água deles está podre, está cheia de química, cara. A gente observa que Goiás é um lugar, é a terra do agronegócio. A galera desmata para fazer o pasto, desmata para poder plantar cana, para plantar soja, para plantar o sorgo, um monte de outras coisas. E esses animais lá não estão tendo casa, não tem onde ficar mais. Olha que interessante. A gente conversou bastante, eu e o Endrigo, e ele contou, até na íntegra que está aqui embaixo, vocês podem ver, ele foi criado num quilombo, então o quintal dele tinha muita natureza e tal. E eu já fiz vídeos sobre as pontes ecológicas, túneis ecológicos, que às vezes você constrói uma estrada para atravessar de um estado para o outro, uma cidade para outra, e você corta um habitat. E aí esses animais, eles querem continuar ali, existindo. E eles têm que atravessar a estrada, são atropelados, o carro está a 100 por hora, não vai frear. Enfim, eu conversei com a Mara também sobre isso. É um problema. E como a gente resolve esse problema para coexistir com os animais? Foi isso que eu falei para eles. Eu falei assim, puxa, em vez de ter a liberdade, ó, você quer ficar vivo? Então você vai ficar preso. E levantei esse debate. Ele levantou um debate muito interessante. Ele levantou a questão social. E aí a gente começou a aprofundar e falou disso. Tem vários cortes. Até, realmente, nesse momento, parece que eu estou cortando o Endrigo o tempo todo. Mas não, são porque são pequenos frames, assim. Eu deixei ele falar muito e eu aprendi coisas muito boas para eles que ele me ampliou de tal modo que eu gostei do papo. E aí entra uma questão, não é a gente cuidar primeiro da questão, ele falou da questão social e de todo o problema que ele enfrenta. E eu super entendo e eu tô com ele nessa. Essa briga eu também compro. Mas não é uma coisa separada da outra. A questão sociocultural, socioambiental, tá tudo junto. Eu acho que tudo faz parte da educação. Eu acho que nos unindo a gente pode resolver isso. Ele levanta a bola. Eu nem falei a questão do agronegócio, da pecuária. Ele falou, ele tem essa consciência, mas na hora de comer, talvez ele não associe. Ele poderia estar sendo vegano nesse momento, e a gente falou sobre isso também. Então, é muito legal. Eu vou parar o vídeo por aqui, já pedindo para vocês compartilharem, comentarem aqui embaixo, se inscreverem se não forem inscritos. A gente tem um link que eu vou deixar também aqui embaixo de apoia-se para você apoiar o nosso trabalho. Vocês estão vendo que agora a gente está com mais frequência de vídeo, com mais pessoas trabalhando aqui no Vegflix, então toda ajuda é importante. Eu vou terminar o vídeo mais ou menos agora pela metade do completo para vocês quererem assistir o completo e também para não ficar muito longo esse aqui. Mas eu acho que é um debate que a gente tem que ter com todo mundo. Não necessariamente mudar a ideia, ampliar a ideia. Que a minha ideia atravesse você, que você tenha uma ideia que me atravesse e que juntos a gente consiga algo que é o melhor para todos. Nós, seres humanos e não humanos. Porque eu sou vegano, estou vegano há bastante tempo pelos animais.
E essas pessoas estão querendo o zoológico pelos animais. Será que não tem uma intersecção de informações aí que a gente não pode trilhar um caminho que vai ser bom para eles? Porque eu acho que em vários momentos os especialistas estão defendendo o lado deles, os ativistas veganos o lado deles outros. Inclusive eu fiz um vídeo sobre as girafas do zoológico, eu fiz um vídeo sobre aquela intervenção do artista Eduardo Surur, que ele fez coisas questionando o zoológico. Eu entendo, mas não é uma briga de quem é contra o zoológico contra quem trabalha ou está no zoológico. Eu acho que juntos a gente pode dar a mão para o outro, ninguém larga a mão de ninguém e trilhar um caminho junto. Pessoal que sempre trabalhou com o zoológico, ressignificar essa instituição, adaptar ela para o século XXI, e a gente que, em vez de ficar batendo nessas pessoas que também querem o bem dos animais por outros caminhos, nos unir a eles em busca de um bem comum. Não estou passando pano para o zoológico, eu continuo com a mesma ideia. Eu acho que o zoológico não deveria existir. Mas antes dele não existir, a gente precisa passar por esse processo de absorver os animais, o zoológico, a instituição, esses profissionais na nossa sociedade para um bem maior. Quero saber o que vocês acham, comentem aqui. Esse vídeo foi muito difícil para fazer, foi total de improviso, sem nenhum roteirinho. Eu deixei realmente meu coração falar. Eu acho que ficou faltando muita coisa. Quem sabe eu não faço uma versão 2, um React 2, mas eu só queria, na verdade, não deixar passar essa informação, porque eu acredito que cada vez mais o diálogo é importante e essa polarização, essa discussão, sem buscar uma solução, só nos diminui, só nos afasta enquanto sociedade. Vegflix, Universo Veg em um só canal.